Boas-vindas, estamos de volta em mais um Talk Solve. E hoje a gente tem exatamente uma pessoa que é inspiração para nós desde o início. Se você quer aprender e você busca isso no YouTube, certamente algum vídeo dessa pessoa você já assistiu. Nada mais, nada menos do que meu amigo Altair Alves, o contador mais bonito do Brasil. Eu descobri o caminho para o resultado e para o sucesso, está no comportamento. Então tudo que eu preciso fazer é o quê? É ter um comportamento de uma pessoa de sucesso, é ter um comportamento de uma pessoa que cresce, de uma pessoa que se desenvolve. Boas-vindas, estamos de volta em mais um Talk Solve. Muito feliz de você estar aqui. E antes de começar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E coloque embaixo quem você quer no próximo. Aliás, colocaram aqui embaixo uma pessoa e hoje ela está aqui. Alguém que a gente queria muito. Um spoiler. É o contador mais bonito do Brasil. Não vou falar quem é ainda. Vou deixar pro Rob. Rob, obrigado por estar mais nessa aqui. Meu amigo, meu irmão, meu sócio. Obrigado por mais essa, Rob. Fernando, muito obrigado pela apresentação. Sempre um grande prazer estar do seu lado. A gente demais. compartilha de vários momentos aqui no Talk Solve. E o Talk Solve foi feito para isso, né? Para trazer histórias inspiradoras para você, contador, para você, empreendedor. E a gente sempre pensa nos convidados que têm histórias que vão te trazer conteúdos reais. Histórias de pessoas que fazem acontecer. E hoje a gente tem exatamente uma pessoa que é inspiração para nós desde o início, quando a gente começou a Smart Solve, acompanhando o trabalho dessa pessoa. Antes disso, eu já acompanhava ela quando eu trabalhava lá na agência. É verdade. Procurava os vídeos, procurava alguma coisa, como fazer tal coisa. Achava ele lá. Se você quer aprender e você busca isso no YouTube, certamente algum vídeo dessa pessoa você já assistiu e ela já te ajudou em algum momento da sua carreira. Tanto se você é contador, mas também se você é empreendedor e busca conhecimento. Então hoje é um dia para você pegar papel e caneta e anotar tudo. Porque a gente está aqui hoje com o CEO da Soluzione Contábil, o fundador do Instituto Guardiões dos Empreendedores, e eu estou falando nada mais, nada menos do que meu amigo Altair Alves, o contador mais bonito do Brasil. E vai começar... Talk Solve! Aê! Muito bem. boa, tá aí. Obrigado por estar aqui, de verdade. Eu tô feliz demais, demais. Foi o que eu falei. Lá em 2017, 18, eu lembro que às vezes eu tinha uma dúvida, eu colocava no Google e aparecia um videozinho. Aí eu olhei e falei, opa. Foi quando eu descobri que se falavam de contabilidade no YouTube. Então você realmente é inspiração e referência para todos nós. É a maior referência de contabilidade no YouTube, com muitos conteúdos que são feitos especialmente ali para os empreendedores que buscam crescimento e para os contadores que buscam aperfeiçoamento da profissão, né, Altair? E você é um cara hoje que coloca isso como o seu propósito, né? Ajudar o mercado do empreendedorismo. É isso aí. Bom, primeiro, Fernando, Robson, estar aqui no Talk Solve é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Realmente, a gente já grava, já está no conteúdo aí há muitos anos, né? E eu acho que o conteúdo ele tem um poder de transformar. Igual a gente vai fazer esse conteúdo aqui, eu acho que você, contadora, empresário contábil de todo o Brasil, investe um tempo para assistir o que você vai poder assistir aqui, porque com certeza absoluta vai ser um conteúdo transformador. Transformador não só para o lado inspiracional, mas para o lado técnico também, para você aprender a fazer algumas coisas que são importantes para colocar o teu negócio para crescer, para você se desenvolver onde você trabalha e ter um posicionamento realmente estratégico. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande e vamos para cima com tudo. Bora. Obrigado. Bora. E Altair, como a gente fala aqui sobre histórias inspiradoras, eu queria que você contasse aqui pra gente como foi a sua infância, né? Você começou cedo na contabilidade, se desenvolveu e foi exatamente nessa ordem ou você passou por alguns momentos aí difíceis na vida? Até porque todo mundo conhece o Altair Dos hoje, palcos, dos né? palcos. É. Mas como que é o Altair antes dos palcos? Como foi a sua trajetória? É isso que a gente quer Bom, conhecer você. diferente de vocês dois, né, que são dos maiores herdeiros da contabilidade do Brasil hoje em dia, a gente começou muito lá de baixo mesmo, né? Eu gosto sempre de lembrar todo esse passado, porque eu acho que é importante a gente honrar tudo que a gente já viveu lá atrás, né? E saber de onde a gente saiu e onde a gente chegou.
eu acho que não só dá pra gente, né, uma satisfação muito grande, mas inspira muitas pessoas que olham lá e falam, pô, é possível fazer, né? Se o Altair conseguiu, eu tenho uma chance. Também, né? Eu evito de criar um rótulo, né, que se eu conseguir, todo mundo consegue, são vários fatores, mas eu acho até que nesse bate-papo aqui a gente vai conseguir trazer alguns pontos importantes para que as pessoas possam olhar e falar, pô, eu tenho um caminho a seguir, né? Dá para chegar lá. Bom, eu comecei, eu sou do Rio de Janeiro, né? Até você falou, né, querendo me convencer para torcer pro Palmeiras aqui, eu falei, é melhor ficar com o Fluminense mesmo, os dois não têm título mundial, vamos ficar felizes dessa forma, todo mundo fica feliz. E eu comecei muito cedo, eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu em casa, dormindo, né, e a minha mãe acordou e falou, olha, seu pai não está mais vivo, eu tinha 14 anos. Caramba. Então foi um momento muito dramático da minha vida, mas logo em seguida, eu acho que essa ausência de pai... A minha mãe trabalhava muito, coitada, para sustentar a gente, era um desespero, ela trabalhava como doméstica, então ficou muito só focando no trabalho. E com 15, 16 anos eu já resolvi, achei que estava formado já com a quinta série, resolvi parar de estudar. E os anos se passaram, com as minhas experiências ali, morando na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ali em São João de Meriti, tendo algumas experiências boas, outras ruins, e a gente foi se desenvolvendo. Com 18, 19 anos, vim para São Paulo com oportunidade de trabalho. Comecei a trabalhar em São Paulo, aqui como ajudante de alguma coisa. Eu sempre falo que eu já fui ajudante de tudo, como ajudante de alguma coisa, e a gente foi se desenvolvendo. Então, o que aconteceu? Dos 19 até os 20 anos, mais ou menos, 20, parece que eu não sabia muito bem o que ia acontecer da minha vida, né? Mas, enfim, eu continuei trabalhando aqui em São Paulo, né? Fazendo serviço de ajudante, enfim, de serviços bem simples. Com 23 anos, 24 anos, eu conheci a Fabiana hoje, né, que é a minha esposa de 27 anos, e depois desse conhecer a Fabiana, eu também me converti, comecei a buscar um pouco mais, a entender um pouco mais de religião e poder tentar dar um caminho, um significado para a minha vida espiritual, e com 25 anos eu casei com a quinta série, né, tinha terminado a quinta série, e a minha esposa ela tinha um terreno, né, na época lá, uma casinha, e eu, né, já falei assim, já pensei comigo, né, qual era o objetivo do brasileiro, né, alcançar na vida? Tem uma casa. Casa própria. Minha esposa já tinha uma casa, eu falei, juntei o último ao agradável, aquele golpe do baú, casei ainda em regime universal de bens para garantir mesmo que eu teria uma casa, com 25 anos. Aí minha esposa falou assim, não, casamos na igreja, aquela coisa bonita e tudo, né, e ela falou assim, Altair, você tem um plano B? Eu falei, plano B? O que é plano B? Eu falei, não, porque você tem a quinta série. Casou desempregado. Eu estava desempregado com a quinta série. Isso que é amor, hein? Ela falou, isso que é amor. É por isso que eu falei. Ela me chama de Altair Bitcoin, né? Me comprou na baixa e agora tá surfando na alta. Aí eu falei para ela assim, Fabi, vamos lá. Né? Eu não tenho um plano B, por quê? Meu plano A era o quê? Era trabalhar para ter uma casa e depois um carro. Eu já tenho a casa, agora a gente junta e vamos comprar um carro, né? Vamos trabalhar e juntar e comprar um carro. Assim começou, né, a minha vida. Com muitos desafios, eu tive que voltar a estudar, lógico, né? Voltei a estudar, terminei o primeiro grau, depois terminei o segundo grau, e aí, desempregado, né? Já estava trabalhando de outras coisas, e aí quando eu terminei o segundo grau, eu fiquei desempregado. E aí minha esposa, buscando uma recolocação para mim, ela trabalhava como auxiliar odontológico já há muitos anos num lugar, e ela chegou e falou para mim assim, Altair, arrumei um emprego para você. Eu falei, que emprego que é? Ela falou, é auxiliar de estoque lá no Taboão da Serra. Primeiro que eu nunca tinha ido em Taboão da Serra, não sabia nem onde que ficava isso. Era na Grande São Paulo, mas não tinha ideia. Você sabe bem, né? Você sabe bem, né? Então, aqui a gente tem uma audiência maravilhosa aqui, está acompanhando a gente, muito bom. É bom fazer isso ao vivo assim, todo mundo acompanhando. Parece que a gente está palestrando, assim, aquela emoção assim no coração. E aí, resumindo, ela abriu e falou, Altair, é por uma agência de emprego que está contratando para uma empresa terceirizada. Ou seja, eu entrei como quarteirizado para trabalhar na Novartis. Tá? Em resumo, né, nessa história aí, eu entrei como quarteirizado, passou um tempo, eu virei terceirizado, de terceirizado passou 10 meses, eu virei passei para a empresa, só que eu trabalhava como ajudante de cozinha, era auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, e depois passei a ser estoquista. E aí eles resolveram, na empresa terceirizada, eu passei para a empresa, né, depois de 10 meses, passei para a empresa. Quando eu passei para a empresa, depois de 3 meses, resolveram terceirizar tudo. Então, ou seja, aquela alegria que eu estava aqui, agora eu tenho uma empresa multinacional,
Eu falei, vou voltar pro zero de novo. Mas olha que interessante, né? Isso é um ponto que eu acho que eu tenho que relembrar, eu acho que isso é importante e vai a primeira grande sacada do nosso bate-papo de hoje. Eu costumo dizer que sucesso, ele é construído com comportamento, né? Você repete algo que você faz bem e o resultado aparece. Então, mesmo como ajudante, mesmo como auxiliar de estoque, mesmo como estoquista, eu sempre me destaquei. Então, as minhas avaliações de desempenho sempre foram altas, comportamento técnico sempre meu foi muito alto. Então, naquele momento que a empresa resolveu mandar todo mundo embora, né, e terceirizar de uma vez, a minha gerente, na época, pensou o seguinte, a pessoa chegou e falou, olha, eu preciso de manter algumas pessoas aqui, vão manter os melhores. A estrutura precisa tá definida. Né? E aí foi interessante, Robson, que no momento que ela escolheu as pessoas que iam continuar na empresa em outros setores, eles avaliaram o quê? O comportamento. Então, eu sempre falo, e meu pai falava isso, eu lembro de poucas coisas que eu lembro quando era criança, eu contava uma mentirinha para meu pai. Ele falava, filho, deixa eu te falar uma coisa, mentira é comportamento, mentiroso é mentiroso aqui, é mentiroso em São Paulo, que eu morava no Rio, é mentiroso no Japão, eu não esqueço isso, porque é comportamento. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu acho que a maturidade foi chegando, eu falei, cara, eu descobri o caminho para o resultado e para o sucesso, está no comportamento. Então, tudo que eu preciso fazer é o quê? É ter um comportamento de uma pessoa de sucesso, é ter um comportamento de uma pessoa que cresce, de uma pessoa que se desenvolve. Tanto que isso é verdade, ficou comprovado, que quando eu saí, que eles mandaram todo mundo embora e salvou umas 4 pessoas, eu estava entre eles, eu fui para o depósito de medicamento de uma multinacional, que era, na época, a Novartis. Quando eu cheguei lá, mesmo eu puxando um carrinho, as pessoas falavam assim, Altair, eu entrava 6 horas da manhã, os meus colegas muitas das vezes ficavam batendo um papo, ficavam se divertindo ali, até o chefe chegar às 8 horas da manhã. Eu de 6 horas até 8 horas, minha camisa estava suada de tanto puxar carrinho. Por quê? Porque eu falei, eu estou aqui para trabalhar. Então, isso, de forma consciente, todo mundo pode fazer. Você olha para você e fala assim, cara, meu comportamento é um comportamento de quem tem resultado? Olha para uma pessoa que tem resultado, vê o comprometimento, a dedicação, o empenho dessa pessoa e faz um espelho. Vê se você é assim. Porque se você for assim, você tem grande chance de chegar. E aí, Robson e Fernando, aconteceu o primeiro milagre na minha vida. Trabalhando dessa forma, me dedicando, me empenhando, eu fui o primeiro a ganhar uma bolsa de estudo na área operacional da empresa. E eu conto para vocês como é que foi. Eu cheguei pro meu líder, na época, o Chen, Han Chen, chinês. Falei, Chen, cara, eu acho que eu queria ganhar uma bolsa de estudo. Ele falou, tá aí, bolsa de estudo é só para gerente, coordenador, supervisor nessa época. Eu falei assim, eu me senti, aquela história da Bíblia que Davi enfrentou o leão, depois enfrentou o urso para enfrentar o gigante. Eu senti mais ou menos aquilo. Por quê? Naquele momento, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você sabe como é que eu cheguei nessa empresa aqui? Eu cheguei aqui quarteirizado. Cheguei quarteirizado, passei a ser terceirizado, passei para a empresa, venci uma terceirização, estou aqui, sou um cara dedicado, um cara empenhado. Se você pegar minhas avaliações de desempenho, são todas lá em cima. Você não tem coragem de chegar lá pro nosso gerente e falar para ele, conta a minha história para ele, eu sou um cara diferente, cara, não sou um cara igual todo mundo, não. Olha o meu comportamento. Foi assim que eu falei para ele. E o Chen, ele já até viu falar sobre isso, né, num outro bate-papo. E ele chegou lá e falou pro gerente, falou, eu tenho um Altair e tal, que a gente quer investir nele, é um cara gente boa, um cara empenhado, e contou minha história. Passou 2 semanas, ele falou, Altair, tá pensando. Passou 2 semanas, voltou e falou, Altair, parabéns, você ganhou a bolsa de estudo. Legal, parabéns. Então, naquele momento, e eu estou contando isso para vocês porque isso vai validando na mente de vocês que é o comportamento, ou seja, o teu hábito, aquilo que você faz todos os dias que vai construir aquela pessoa que você pensa que é a pessoa do sucesso que você quer ter. Ao contrário do que todo mundo fala sobre rotina, a rotina ela pode ser boa, né? Desde que você tenha uma rotina dessa de comportamento. E Altair, você falou sobre a conversão ali, né? Conhecer um pouco mais sobre a religião. Uhum. O quanto isso foi positivo para que você tivesse esse pensamento do comportamento, da cultura e a religião? Porque foi mais ou menos tudo ao mesmo tempo, né, que Sim. aconteceu, o seu casamento, tudo. Conta um pouco sobre a importância dessa ligação aí com Deus e acreditar no propósito. Sim, eu acredito que assim, essa questão, né, de você ter uma conexão, eu acredito muito com expansão de consciência, né? E eu acho que a religião, muita gente discute hoje em dia religião.
qual religião é certa, qual religião que é melhor, enfim. O melhor de tudo é você estar conectado com Deus, né? E entender alguns conceitos básicos que funcionam para todo mundo, tá? Então, a religião naquele momento, ela me trouxe, eu acho que como se fosse um alicerce para poder, a partir dali, começar a ter cultivar algumas coisas, comportamentos que são importantes, de amar as pessoas, de fazer o melhor ao próximo, de toda vez que você colocar a mão para fazer algo para o teu patrão, como está escrito lá na Bíblia, se dedica como se você estivesse fazendo para Deus, né? Então, naquele momento, a minha visão, ela começou a ampliar no ponto de vista assim, cara, o que está falando ali é um comportamento de um vencedor. Porque quando fala na Bíblia lá que você faz para o homem como se estivesse fazendo para Deus, tipo assim, é colocando você no mindset lá em cima. Sim. Você vai falar assim, cara, o jogo é seu. Porque quando você está falando que você está fazendo para Deus, você está fazendo para você. Só depende de você, né? Então, aquela ligação foi me dando um pouco de direcionamento para eu falar assim, cara, eu já sei como é que eu tenho que me comportar. E aí foi melhorando em tudo, melhorando o meu comportamento em casa, com a família. E eu percebi também, isso vai ampliando. E é interessante isso, né? Por que as pessoas às vezes mudam de religião, enxerga as coisas de uma outra forma? Por quê? Você vai ampliando a sua consciência. E quanto mais você busca, mais você vai interagindo. E aí você percebe que o foco não é a religião, né? O foco é a sua conexão com Deus. Sim, e o seu comportamento que vai ditar a regra realmente para a sua evolução. Sim. Você vai entendendo isso e você vai... Eu acho que isso, com o tempo, você vai desconectando de dogmas religiosos e vai se conectando com uma espiritualidade que tem muito mais a ver com o propósito de Deus na nossa vida e o nosso propósito na vida das outras pessoas. Perfeito. Muito top. E você comentou sobre um aprendizado que você teve com seu pai, e mesmo ele tendo falecido, você ainda bem jovem, né? Uhum. Ou seja, você consegue trazer isso, esse aprendizado. Ele e sua mãe foram as suas grandes inspirações nessa sua fase de amadurecimento aí, virando homem, pai de família, esposo, empreendendo. Eles sempre foram suas inspirações ou tem alguma outra pessoa que foi chave para você nessa fase? Ótima pergunta. Eu até brinco, o pessoal fala assim, né? O seu pai colocou o nome Altair, né? Imagina se eu fosse baixinho, né? Como é que seria o bullying, né? Tipo, Altair, o cara 1,5 m, né? Não ia funcionar. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que meu pai falava muito para minha mãe. Quando eu era muito pequeno ainda, a gente, enfim, não tinha ideia de como seria a vida. E meu pai falava para minha mãe assim, falava, o Altair ele vai ser um grande homem na Terra. Pode ser que eu nem veja. Falava isso para minha mãe. Pode ser que eu nem chegue para ver, mas você vai estar viva para ver. Ele vai ser um grande homem na Terra. E aí, olha que interessante, né? Tipo uma profecia, né? Sim. Ele acreditou em mim primeiro do que eu, né? Porque eu precisava viver tudo isso e começar a interagir. E minha mãe sempre falava isso para mim. Então, eu acho que muita gente fala assim, a questão da mentalidade, né? A mentalidade de crescimento, desenvolvimento, não tem a ver com a sua função, com o teu cargo. Então, hoje tem muitas pessoas que estão ainda momentaneamente num lugar ainda sem muita expressão social, sem muito resultado financeiro, mas já tem uma mentalidade. Era minha mãe, por exemplo, uma empregada doméstica, e sempre falava, filho, tem que estudar, filho, trabalha, filho, se esforça, filho, você vai vencer, tem energia, e sempre me colocando para frente, né? Sempre me colocando... Então eu acho que a maior inspiração sempre foi minha mãe, né? Meu pai, no tempo que eu consegui ter com ele, mas a maior inspiração sempre foi minha mãe, me dando direcionamento e me mostrando que, independente do jogo que você joga hoje, independente da função que você tem hoje, a questão comportamental e a sua visão estratégica sobre o todo da vida é o que vai mudar teu jogo. E aí entra um outro ponto que é o tempo. Né? Então, assim, se você tem um direcionamento, você tem disciplina, foco e resiliência, o tempo ele vai se encarregar de colocar as coisas no lugar. Eu acredito que a gente já nasceu para aquilo. Né? A gente já nasceu para aquilo. O que acontece? Você vai se desenvolvendo. Então, o desenvolvimento, que é essa relação, né? esse network, essas coisas, quem diria que a gente um dia estaria juntos aqui? Mas isso aconteceu por quê? Porque eu evoluí, porque vocês evoluíram. Exatamente. Porque se vocês estivessem na caixinha de vocês lá, com o pensamento que vocês tinham há 10 anos atrás, a gente não estaria aqui e nem eu estaria aqui. Exatamente. Então, eu acho que a evolução, com o tempo, vai dando o direcionamento adequado para que a gente chegue onde tem que chegar. E interessante que você trouxe algo que
a maioria das pessoas, né, que a gente traz aqui fala que é a família. O quão importante é a base familiar, o quão importante ter os nossos pais, apoiadores nossos, e quando a gente traz isso para a vida, e depois sua esposa também é uma grande apoiadora sua, então o quão importante a família estar nos apoiando com a gente e estar conosco, né? Sua mãe já assistiu uma palestra sua? Ao vivo não, mas ela já assistiu gravada, né? Uma palestra que eu fiz para a Nibo, aqui no Expo Center Transamérica, há uns anos atrás. Aí eu contei história, né, da minha trajetória de vida, tá lá no YouTube gravada. Essa ela assistiu, se emocionou bastante. Mas ela tá sempre acompanhando no Instagram as palestras, tá? Ela vê os cortes, ela gosta de ver, né? Ela sempre fala, nossa, que lindo, né? Tá sempre acompanhando. É legal, porque teve a profecia dentro do seu pai e realmente deve ser emocionante, tipo, ela acompanhar agora a trajetória e você sendo inspiração para várias pessoas, né? Sim. Tanto no mercado contábil, mas também para muitos empreendedores aí que tem a ajuda fundamental para o crescimento. E depois que você teve essa oportunidade de iniciar os estudos ali com a Bolsa, foi uma oportunidade ímpar aí na sua vida que mudou radicalmente o destino. Ou o destino já estava traçado também. Essa bolsa, né, foi para contabilidade, ou ainda não? Não, foi para administração. Administração. É. E é engraçado que assim, quando a gente olha para trás, eu falo assim, cara, quando eu morava lá no Parque Aliana, onde eu nasci, que é um bairro de São João de Meriti, né, da cidade de São João de Meriti, eu olho para trás e falo, cara, a gente não tinha nem porque a gente era tão humilde assim, pobre, né, vamos dizer assim, financeiramente, e era uma época tão diferente de hoje, difícil, que não se falava em fazer faculdade. Para você ter uma ideia, quando a pessoa terminava o segundo grau, o colegial, ele se formou. Então a gente falava assim, cara, tem que trabalhar, tem que se esforçar para se formar, para ser alguém na vida, mas não se falava em faculdade. Então quando eu entrei na Novartis, que eu tive essa oportunidade, é uma coisa que eu nem sonhei, né? Foi uma coisa que... Eu acho que isso que é importante também, né? Acho que a nossa visão, muita gente fala assim, bom, você enxerga, né, o futuro, o propósito. Cara, é muito difícil você enxergar com clareza. Por quê? A cada passo que você dá... Vai se modificando. Vai abrindo, né? Vai abrindo. O mundo muda muito. E você vai... Por exemplo, o nosso relacionamento que a gente tem hoje mostra pra gente uma perspectiva de futuro muito diferente do que a gente teria sem o relacionamento, sem o network, tudo isso. Eu comecei a fazer administração de empresa, estava gostando, né? E aí, nos primeiros anos de faculdade, foram bem difíceis, porque eu entrava na empresa às 6 horas da manhã. Então, você imagina uma pessoa entrar às 6 horas da manhã num emprego, que acordava 4h30 e fazer faculdade. Então, eu chegava em casa meia-noite. Nossa. Eu dormia 4 horas toda noite. Era 4 horas cravado. Eu deitava meia-noite e pouquinho, e 4h30 da manhã, despertava, só dava o tempo de lavar o rosto, colocar a roupa e já saía para pegar ônibus para trabalhar. Então foram 2 anos assim, bem desafiadores. Só que quando eu comecei a fazer administração, foi bem interessante porque eu gostei da contabilidade, né? Eu gostei assim, primeiro que tinha o professor Edmo, eu gosto de falar dele, que ele foi um grande incentivador, né? De uma certa forma, que me chamou de burrinho o dia que eu perguntei na classe lá uma coisa. Ele falou, pô, você é meio burrinho, né? Toda hora perguntando, toda hora questionando. E aí o pessoal deu risada, né? Essa risada foi bem legal, que me motivou, né? Para você aí que qualquer coisa tá chorando, tá de mimimi, tá, né? Ninguém me entende, ninguém me apoia, né? Depende muito da leitura que você faz da vida, né? Então a mesma ação que uma pessoa toma pode frustrar e pode motivar. Eu me motivei, né? Que sempre fui muito desafiador assim, né? E aí eu falei, pô, eu vou estudar esse negócio de contabilidade. E aí comecei a estudar contabilidade. Então, na primeira prova, eu fui o único a tirar 10. Na segunda, em contabilidade geral, fui o único a tirar 10 de novo. E na terceira, eu tirei 10 de novo, fiz 30 pontos. Já matei aquela matéria que era bimestral na época. Finalizei e falei, cara, eu gostei desse negócio de contabilidade. E aí, um outro pensamento que veio também na época, que eu acho bem interessante, que eu falei, cara, quem vai dar uma empresa para eu administrar? Não tem experiência de vida nenhuma. Um negão, sim, veio do Rio de Janeiro. Não, desculpa, pessoal, mas foi o pensamento que eu tive, eu tô sendo sincero. Negão, veio do Rio de Janeiro, o nego já fica assim, aqui em São Paulo, desconfiado do carioca. Já acho que o carioca não gostava de trabalhar na época. E eu falei, cara, não vai dar certo esse negócio. Eu vou mudar para contabilidade, porque também eu tenho a opção de ser um autônomo, de ter um negocinho. Eu já pensei de ter um escritório e tal. Eu já pensei, falei, cara, vou para contabilidade. Aí eu tive que voltar para o meu chefe de novo e falar,
Trocar de curso. Fulano, eu preciso trocar de curso. Ele, pô, tá aí de novo. Vamos lá falar com você de novo. Falar de novo. Vamos lá falar com o chefe. Mas conta toda a história. Ele chegou quarteirizado. Lembra ele? Ele chegou quarteirizado, terceirizado, passou para a empresa, passou uma terceirização. Faz as provas com 10 aqui de Não, também. mostra minhas notas que vale a pena investir em mim. Aí ele foi lá, falou e voltou. Falou, não, tá aí, tá dentro. A gente vai te apoiar, pode fazer contabilidade. E aí eu migrei para contabilidade, me formei em contabilidade. E quando eu me formei, Robson, aí veio aquela questão, né? O que fazer da vida? Só que, como na vida do Altair nada foi muito fácil, Fernando, teve um desafio no meio aí. Eu fiquei doente. Fiquei muito doente e eu me afastei com bursite, tendinite, com problema de coluna. E aí o médico falou, Altair, acho que não vai ter jeito não, a gente vai ter que te aposentar. Porque você não vai... Caramba! Fiquei muito ruim. E eu não conseguia segurar um copo. Eu segurava o copo, minha mão começava a tremer e o copo caía. Caramba. Tava muito ruim mesmo. E aí, em 2008, começou esse problema bem grave. 2009, eu fiz uns testes lá na empresa para tentar ir para uma área de contabilidade, mas, enfim, não consegui. 2009, eu coloquei na minha cabeça que eu falei, estudando empreendedorismo, eu vi o porquê que as empresas morriam no Brasil por falta de planejamento, gestão e comportamento empreendedor. Naquele momento, eu tinha uma visão assim, cara, o contador pode ajudar no planejamento e na gestão dessas empresas. Só que eu não conhecia escritório de contabilidade, nunca tinha entrado em um. E eu decidi, eu falei, cara, vou abrir um escritório de contabilidade para ajudar esses empreendedores. Sem cliente, só com sonho. Não, sem nem pensar o que era um escritório de contabilidade, sem nem aberto um sistema de contabilidade, sem fazer uma folha de pagamento, sem não saber nada. Eu só sabia assim, o nome é Escritório de Contabilidade. Em 2009, resolvi, falei com o meu chefe, falei, cara, não dá mais, eu vou abrir uma empresa. Falou, mas como? Né? E aí foi quando minha mãe, que sempre me apoiou, olhou para mim e falou, filho, dessa vez você pegou o atestado de louco. Porque agora eu não te apoio. Agora não tem jeito. Pô, você tá com um filho pequeno, doente para se aposentar, se tu quer sair de uma multinacional para abrir um escritório que você não sabe nem por onde você vai começar, filho. Para pensar. E a minha esposa falou, não, Thaí, não dá para te apoiar, ninguém me apoiou. Mas eu acreditei, não sei. Tem como acreditei. Uma coisa falou para mim que era para ir por ali. Chamado. Chamado. Normalmente mãe se agarra à cesta básica, né? Você fala, vai perder a cesta básica aqui da multinacional. Não, um monte de coisa. Primeiro falou do convênio, do meu... Aí minha esposa falou assim, o seu filho tá aí, doente, o João tinha asma na época. Pô, precisa tomar uma vacina que é cara, a Novartis dá essa vacina, como é que você vai fazer? Eu falei, amor, eu não sei como é que eu vou fazer, vamos descobrir depois que a gente tentar. E aí resolvi realmente sair da empresa e montei a Soluzione em finalzinho de 2009. Em 2010, janeiro de 2010, eu consegui sair da empresa e aí virei empreendedor contábil. E como foi seu primeiro cliente nessa... Porque assim, conseguir o primeiro cliente é difícil. A gente sabe bem que o primeiro cliente é um negócio muito difícil. Como foi para você conseguir seu primeiro cliente, sendo que você não tinha a experiência do escritório? Então você foi meio que na raça, no network que você tinha na época, né? Que era zero, né? Que network? Zero. Zero. Com o empreendedor era zero. Ó, resumindo, eu até voltando um pouco atrás, em março de 2009, o que me motivou também a ter certeza que eu deveria dar esse passo? Que eu acho que isso é importante falar. Quando uma pessoa me procurou, ela tinha um escritório de contabilidade que o pai tinha falecido e ela estava trabalhando ali, mas ninguém sabia fazer muita coisa, estava meio perdido. E ela me procurou em março e falou assim, Altair, você que é contador, né? Você é contador. Você tem condições de assumir um escritório de contabilidade, a sua experiência? Eu falei, cara, minha experiência é extraordinária, assim. O que você precisa? Não, eu preciso de uma pessoa que entenda de fiscal, contábil, DP, legalização, sou eu mesmo. E mais algumas coisas. Eu pensei comigo, o que é isso, né? Eu estava tentando achar os nomes, né? Eu falei, não, para ela, não, eu consigo. Você consegue? Eu falei, consigo. Como é que você quer que eu faça? Aí ela falou assim, Altair, eu precisava de alguém lá. Eu falei, e eu já tinha mudado meu horário para 8 horas. Aí, como eu estava querendo já sair da empresa, eu cheguei pro meu chefe e falei, pô, você pode colocar meu horário às 6 horas de novo? Eu posso. Coloca 6 horas, que eu vou sair 2h30 e eu vou pro esse escritório aí. Pensei comigo. Gente, nunca tinha feito nada. O dia que eu cheguei lá, por isso que eu falo que eu não sou um bom conselheiro, porque a pessoa chega para mim e fala, Altair, eu estou pensando em sair da empresa, eu já tenho uma certa experiência, você acha que é o momento? Não pede esse conselho para mim, porque já sabe que eu não tenho juízo, né? Vai falar, vai. Eu falo, pô, já demorou.
Meus amigos, é inacreditável. Eu cheguei lá, tinha um bolo de documento assim, que era abertura de empresa, encerramento, transferência, alteração. E a menina chegou para mim e falou, tá aí, esses negócios aqui é de abertura, de alteração e tal. Tá tudo parado. Tá tudo parado aqui. Eu não sabia nem qual era, para onde, tipo assim, vai para esquerda. Aí eu fui e pesquisei na internet. Como é que faz abertura de empresa, encerramento e tal. Aí peguei os documentos, entrei em contato com um amigo meu que eu fiz lá na Novartis e ele me indicou um contador. Aí esse contador falou assim, ó, tá aí, ó, eu não vou poder fazer por você, né, mas eu posso te dando os toques, vai me perguntando. Aí eu fui perguntando para ele, aí eu pegava os documentos, olhava, isso aqui é abertura, separei abertura, alteração e baixa. E aí fui falando qual que era a prioridade. Ah, a prioridade é essa. E os caras xingando, não é possível, parado, eu tô perdendo dinheiro, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer aquele trabalho e comecei a terminar Apagar incêndio, né? apagando o incêndio e foi dando certo. Foi dando certo, o pessoal me ajudando, eu pesquisando, resumindo. Fui fazer isso, aí você fala, só isso? Não, porque em março já era época de declaração. E aí tinha declaração, era DSTDA, tinha uma outra lá, não sei se era Simples Paulista, tinha umas declarações que eu tinha que entregar. E aí o que aconteceu? Eu não sabia também. E aí eu comecei a ler legislação. Então imagina, eu trabalhava de 6 às 2h30, 2h30 eu ia para o escritório e chegava no escritório eu tinha que pensar na legalização, no DP, no fiscal, em declaração de imposto de renda, em declaração... Agora, Altair, como é que você não ficou louco? Porque eu já era louco, né? Então, assim, não fiquei porque eu já era doido, porque não é possível. E aí, Deus foi, né, me ajudando, fui colocando as pessoas certas no meu caminho, as coisas começaram a sair, né? Eu até brinco hoje que as pessoas falam assim, eu tô com problema no fiscal. Ah, pô, só no fiscal? Isso aí, É pouco. isso aí né? num dia tu resolve, pô, não tem problema. E aí fui desenvolvendo, né, o meu trabalho ali, e aí eu tive a certeza que eu deveria sair. Mas mesmo eu saindo, por quê? A gente pegou esse escritório pequeno, aí a menina falou assim, você quer ficar com os clientes? Quero. Só que os clientes não dava para pagar nem a despesa do escritório. Mas quando você falou do primeiro cliente, eu falei assim, cara, é melhor eu ter cliente que não presta do que não ter nenhum. Porque quando o cara me perguntar quem são os seus clientes, eu tenho uns 10, 15 para falar que é meu cliente. Já sabe pelo menos falar algum, né? Eu falei, cara, eu já ajudo fulano, que é autopeça, já ajudo outro cara que é... E conhece a dor de cada um, né? É. Porque daí você tem a solução para levar para outros clientes na hora de sentar para uma reunião, de sentar para ajudar de fato, já tem um histórico, né? Foi isso. Mas aí, assim, a gente começou desse jeito. Só que, qual que foi o problema, Fernando? Resumindo o que você me perguntou. Eu não aprendi a captar cliente. Então, aqueles clientes, eles ajudavam a pagar as contas, mas não pagavam as contas, nem do escritório. Eu saí da empresa em janeiro, peguei a rescisão, minha esposa teve uma excelente ideia, quero mandar um beijo para minha esposa com essa ideia maravilhosa, tô brincando, amor, de reformar a casa. Aí eu peguei parte do dinheiro, fui reformar a casa, em 6 meses eu estava quebrado, né? Quebrei realmente financeiramente, fiquei devendo conta pessoa jurídica, conta física, cartão de crédito, não tinha para onde correr. E nesse desespero eu falei assim, cara, agora eu tenho que buscar uma solução. Foi quando eu vi uma mentoria, que seria a mentoria de Google, né, que era o Fábio Ricota, que hoje é da Agência Mestre. Na época ele falava de Google, era para mim o maior nome de SEO lá. Ele fez inclusive ele palestrou agora no Conta Azul em acho que um evento anterior, ele palestrou. Lá. Aí eu contei essa história para ele, foi bem legal. E aí eu fui na mentoria dele, peguei o dinheiro emprestado com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, Altair, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que se eu morrer hoje, você vai ter que fazer vaquinha na família para me enterrar, né? O único dinheiro que eu tenho é do meu enterro. Falei, mãe, falei bem sério com ela. Me empresta esse dinheiro, eu vou fazer um curso de Google. Falar, né, nesse não é golpe de internet não, filho? Não, mãe, não é golpe não. É um curso mesmo que eu vou fazer uma mentoria, tipo uns R$8.000 hoje. E elas já tinham ido contra você ter saído do emprego. Não, já estava contra até agora, né? Aí ela falou assim, Altair, é o último dinheiro que eu tenho, que é o dinheiro do meu enterro. Falei, mãe, pode me emprestar. Eu vou pegar esse curso, vou estudar, vou fazer e eu confesso para a senhora, eu vou mudar a história da nossa família pelo menos por umas 2, 3 gerações para frente. Pode ficar tranquila. Falei assim, pela fé. Falei, pode acreditar. Fui fazer o treinamento. Voltei. Eu pegava, hoje o pessoal fala, mas eu não, o contador começando, Altair, mas eu não tenho tempo. Gente, 2 horas da manhã, meu filho dormia, 10 horas, 11 horas, eu ia para o computador escrever, ficava até 2, 3, 4 horas da manhã escrevendo artigo para colocar no Google, porque eu aprendi para posicionar. Sim. Resumindo, de agosto
até o final do ano nós não tínhamos cliente praticamente nenhum, conquistamos quase 70 clientes. Caramba. Cara, respiramos e falamos assim, cara, porque assim, foi muito difícil, cara, porque assim, até me emociono porque assim, não tinha uma saída, não existia uma saída. Eu continuava doente, eu continuava com dor, eu continuava doente, eu não, lá fora, se eu voltasse, eu não poderia nem trabalhar porque eu estava doente, ou seja, eu não tinha saída. Ou eu dava certo ou eu dava certo. Então, naquele momento que a gente enxergou, cara, abracei minha sócia, a gente chorou e falou, cara, estamos no jogo de novo. E comecei a respirar e falei, cara, agora a gente tem um caminho. Resumindo, né, se passaram-se 15 anos dessa trajetória e a gente chegou onde a gente chegou, né, enfim, muita coisa aconteceram nesse meio, mas eu, naquele momento ali que a gente, até falo hoje, né, vocês investem também bastante em mentoria, hoje eu vejo um contador, uma contadora, com tanto conhecimento que nós temos hoje no mercado, mentoria, pessoas para direcionar, porque qual que era o grande problema naquela época, né? Não tinha ninguém para ensinar. O contador ele não queria falar nem o sistema que ele trabalhava, com medo de você copiar a estratégia do sistema que ele usa. Olha a loucura. Então você não tinha apoio de ninguém. Então era um momento assim diferente de hoje que você tem, né? Quem é empreendedor, que tem uma visão estratégica, cresce muito mais rápido. Aquele tempo não existia esse caminho. O caminho do Google, tanto que quando eu cheguei no Google, não tinha ninguém, entendeu? Não tinha, contabilizei, não tinha contabilidade online, contabilidade digital, não tinha ninguém. Eu colocava um artigo agora, amanhã o cliente já acessava e já entrava em contato comigo. Era assim. E como foi a migração que você começou colocando blogs, né, no blog, né? Como foi pro YouTube? Como foi colocar a cara lá e começar a gravar? A visão também, né? Porque teve essa primeira visão de buscar, e aí a gente pode falar de visão, mas era a última saída, né? Era a última. O plano B era o plano A. Oi? O plano B era o plano A. Era todos os planos ali, ou dar certo. Sem brincadeira, eu ficava pensando assim, eu falava, cara, e se desse errado? Porque, teoricamente, né, por eu não ter tido apoio de ninguém no começo, né, e eles não estavam errados, eu estava sozinho. Então, assim, imagina a situação. Você doente, com filho novo, sem poder voltar para um trabalho formal, uma carteira assinada, sem estar dando certo. Era assim, tipo, era um filme de terror. Sim. Você fala, cara... Eu tenho certeza que se desse errado nessa oportunidade, ia aparecer alguma outra coisa que ia dar certo. Porque você estava no propósito, né? Você tinha uma missão ali, e depois que a gente promete alguma coisa para a mãe, aí não tem mais volta. Não, né? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Mas aí, o que aconteceu, Fernando? Eu comecei a fazer o Google e começou a dar muito certo. A gente começou a crescer e tal. Quando chegou 2014, eu encontrei o Sevilha, já estava gravando desde 2009, já era um nome ali no YouTube bem conhecido. E eu encontrei com o Sevilha num evento do Sescom, né? Aí o Sevilha, tudo bem. Eu falei, pô, Sevilha, eu sou seu fã, cara, acompanho você no YouTube e tal, né? Eu falo que ele é meu pai do YouTube. E aí ele falou, que legal, o Sevilha é sempre muito generoso, né? Um cara muito assim, de receptivo, né? Sempre trocando muita ideia. Ele falou, mas você já grava vídeo e tal? Eu falei, não, Deus me livre, né? Não quero nem aparecer e tal. Isso era 2014. Quando as pessoas começaram, aí eu comecei a fazer muito artigo. Aí começaram as pessoas querer fazer isso também. Então as pessoas falavam assim, pô, vou fazer um site, vou fazer um conteúdo. O que o pessoal fazia? Tinha que ter blog. O que o cara fazia? O cara mandava para uma agência. A agência ia lá e copiava meu conteúdo. O conteúdo inteirinho. Ele pegava meu conteúdo e colocava lá. Tinha a central do Webmaster, que hoje é o Google Search Console, que era a central do Webmaster. Aí o que acontecia? Lá você conseguia ver os links que estão apontando para o teu site. Começaram a aparecer um monte de link apontando para o meu site. Eu falei, de contabilidade. Eu falei, estranho. Aí eu entrava no site, era o quê? Era o meu conteúdo copiado, que o cara não tirava nem o link do contato. Nem o link que o cara tirava. Não, quando batia no contato, vinha para o meu site. Eu falei, gente, vamos copiar, mas vamos pelo menos... Vamos usar isso daí, mas pelo menos ser inteligente. E aquele monte de site, eu falei, cara, os caras estão copiando. Aí eu ligava pro escritório e falei, irmão... Aí teve um dia que o cara falou assim, inclusive vizinho meu lá, na Zona Sul, quem disse que eu copiei o seu? E se foi eu que escrevi? Assim mesmo comigo. Eu falei, cara, eu não sei nem o que te falar. Porque, tipo assim, né? Eu falei, cara, eu não sei nem o que te falar, porque eu tenho certeza que não foi você que escreveu, cara.
Não foi você. Até porque foi eu. Né? É, tipo assim, não foi você. Aí o cara, não foi, irmão. Vamos jogar limpo. Eu não tô aqui pra te prejudicar, não. Eu tô aqui pra gente jogar limpo e resolver o problema. Aí o cara, tem razão, cara. Foi a agência aí que escreveu pra mim e tal. Eu falei, então, eles copiaram. Você não tem culpa, pô. O culpado é a agência. Pede pra eles tirarem lá e tal. E aí, os caras tiravam, mas só que eu fui cansando de fazer esse trabalho. Aí eu falei, quer saber? Vou entrar no vídeo. Não, eu vou entrar no vídeo. Deixa eu copiar. Eu vou entrar no vídeo, porque vai ter o meu rosto lá e os caras, se me copiar meu vídeo... Vai ter que fazer outro. Não, ou vai fazer outro ou eu vou ter que aparecer. Vamos dizer, eles pegam o meu vídeo e colocam no site deles. Vai fazer propaganda pra mim. Foi aí que eu comecei a gravar vídeo, né? Eu falei, vou começar por aqui, em janeiro de 2015. Ou seja, por conta de uma dor, por conta de um... Uma dor, tipo, eu não queria... Mas eu com um compromisso de continuar crescendo, continuar captando cliente, eu tive que tomar uma ação contra o meu desejo, que era, preciso fazer para o negócio continuar dando certo. E aí começou a andar. Legal. Quais foram as primeiras dores aí para começar a gravar? E assim, a gente tá falando que você começou em 2015, quando era tudo mato. Tudo mato. Hoje a gente, em 2025... Muita gente reclama de falta de tempo, de ter vergonha para poder gravar e sempre vão colocando vários obstáculos e nunca começa de fato. Sim. Em algum momento você pensou em desistir? Quais foram as primeiras dificuldades ali no início das gravações? Eu pensei em desistir antes de vir aqui para nossa gravação, mas aí quando eu vi você eu falei, não, tem chance, dá para ir, vambora. Mas eu tive muitas vontades, assim, várias vezes de desistir pelo meio do caminho. Eu acho que a desistência, ela tem muito a ver, aquilo que até você contou para mim, né, sobre um evento de acho que mãe e filho, né, que você, depois você pode até contar isso aí, que você falou que você fez uma palestra, lá no Fameli, que você contou, né, que você fez ali uma interação e tal, no ABS, e você mudou a mentalidade das pessoas ali, eles começaram a enxergar de outra forma. Foi basicamente isso. Eu comecei a gravar um conteúdo, tinha muito medo, né, do julgamento, do que as pessoas iam falar, rejeição, um monte de coisa. Tanto que no começo foi muito difícil, né? Até a pessoa que foi me gravar lá falou pra minha esposa, né? Ele quer ser youtuber, a minha esposa, ele tá com vontade de gravar os vídeos e tá falando, né? Não tá legal, não. Tá bom, não. Tipo, parece que não tá tão animado, né? Que eu ficava assim, olá, eu sou o Thaí, eu sou contador, e nesse vídeo ele falou, não, dá mais velocidade. Aí eu ia, errava, voltava, enfim. Eles tiveram que sair da sala para eu poder gravar os vídeos, depois eles cortarem várias vezes para postar os 4 primeiros vídeos, que até hoje me gera retorno. Tem um que eu até mostrei lá na palestra com o Fameli, lá na mentoria, falando sobre dentista, né? Que até hoje esse vídeo tem acesso e me dá resultado depois de 10 anos. Mas eu fui fazendo, ninguém assistiu no canal, era aquela coisa lenta, mas eu fui aprendendo, né? Eu acho que o primeiro ano, assim, naquela época, acho que o primeiro e segundo ano eu não gerei muito resultado, não. Mas depois o canal realmente... As pessoas procuram sempre a bala de prata, né? Todo mundo quer resultado imediato, né? Quer fazer e quer ver o resultado imediato. E não é assim, né? Tudo é um processo, né? As gravações, no começo, você ia a algum lugar para gravar? Vocês gravavam? Eu tinha uma equipe que ia lá. Eu contratava as pessoas, eles iam no escritório, ligavam as câmeras, luzes, né? Aí era o dia que você tirava para poder fazer conteúdo. Fazer conteúdo. Mas nem sempre dava certo. Tinha dia que eu tava com dor de barriga, tinha dia que eu tava nervoso, estressado, com um dia... Sempre foi bem desafiador. Mas uma coisa que depois, e aí eu aprendi bem logo, né, que esses vídeos rápidos, assim, de 2, 3 minutos, eu teria que arrumar alguma forma de gravar ele isoladamente, assim, sem precisar de uma equipe, né? E aí eu comecei a buscar informações relevantes e tal, para quê? Para que eu pudesse gravar de forma... só eu mesmo, ligar ali uma câmera, alguma coisa. E aí comprei uma câmera, peguei o OBS, um sistema, e aí chegou o dia de eu gravar 38 vídeos. Caramba. Num único dia. 38. Saí até assim, sem ar. Né? No final do dia eu falei, meu Deus, eu não sei como é que eu gravei 38 vídeos, né, em um dia para o YouTube, porque eu sempre postei todo dia, né? A gente está com... Os 2 canais têm mais de 4.000 vídeos, acho que são 4.000 e poucos Continua, vídeos. todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo. Vi que final de semana passou, você foi no cowork, arrumou um espaço ali e gravou conteúdo também.
Ah, você Não tá tem, atento, né? não Você tem tá desculpa, né? Foi bem interessante isso, acho que é até um exemplo, né? A minha esposa falou assim, pô, tá aí, faz um negócio pra mim. Eu falei, vou lá. Aí fiz, aí passei na porta do cowork, falei, pô, nunca mais entrei no cowork, deixa eu entrar nesse cowork. Entrei no cowork, vi uma luz, falei, quer saber? Aí, detalhe, ó, olha que interessante, ó. Vou abrir aqui agora, ao vivo aqui, ó, mostrar. Ó, os vídeos, você pode perceber que eu não tava com esse casaco aqui, ó. Aham. Esse casaco vermelho, você viu que eu postei. Olha só que interessante. Tem um vídeo aqui que já está com 23 mil visualizações, outro com 13 mil visualizações. Então, outro com 1.000, outro com 1.000, outro com 1.000 e pouco. Então, o que que acontece? Se eu não tivesse olhado, eu falei, pô, tô sozinho aqui, tem luz, tem um celular, pô, vou gravar. Por que não, né? Ou seja, hoje eu estou muito mais adaptado e mais com compromisso muito real de fazer o bem e levar o conteúdo para essas pessoas. Agora, é muito importante entender que não tem a hora certa. Uhum. A hora certa é assim, é o teu compromisso. É. Então, se você tem compromisso, você sempre vai ter uma visão da hora certa. Às vezes você está descansando do almoço, sentado aqui sem fazer nada com o celular na mão. Por que você não pode abrir aqui e falar e fazer um vídeo e postar? Que às vezes um vídeo que você faz... E com certeza você vai estar com o celular na mão, consumindo o vídeo de alguém, e você poderia estar criando alguma coisa para levar esse conhecimento adiante, né? Quer ver um outro exemplo que eu vou dar para vocês? Um dia eu tava em casa e o João estava em casa também, meu filho. E aí, do nada, eu vi uma reportagem falando sobre a carta de motorista. Na época ainda da pandemia, a carta de motorista, que ia ter uma nova renovação, outro modelo e tal. E aí eu falei, pô, um assunto interessante, bem abrangente, dá para chegar bastante gente. Eu fiz o vídeo e coloquei assim para postar lá. Aí subi, sem edição, subi o vídeo. Aí eu falei pro meu filho, que ele mexia na época para mim no YouTube. Eu falei, ó, não posta não, que eu acho que eu não vou postar esse assunto não. Né? Aí ele programou errado e o vídeo saiu. O vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações no 2 YouTube. milhões, um vídeo sem edição. Só aquele vídeo lá deu quase 60 mil seguidores no canal. Porra. Caramba! Aí eu falei, cara, olha que doido. Eu tava em casa, parado, tive uma notícia, sentei, falei, vou gravar. Ou seja, uma notícia que você viu na TV, que todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Acabou. E eu gravei em seguida. Saiu no Jornal Nacional e eu falei, vou gravar. Gravei, deixei lá. O João, sem querer, postou 10 horas da noite o conteúdo. Quando chegou no dia de manhã, eu olhei e falei, pô, não falei pra você não postar o conteúdo via notificação. Quando eu vi, já tava viralizado. Resumindo, mais de 2 milhões de visualizações naquele conteúdo. Então é assim, é estar preparado para aproveitar as oportunidades. E mostra que o mundo é dos fazedores, né? É de quem faz. Quem mete a mão e faz. Exato. É verdade. E pegando esse gancho dos fazedores, né? Uhum. Você já é uma pessoa extremamente consolidada, palestra para todo mundo, tem um escritório de contabilidade, e aí você não resolveu parar por aí, queria mais uma dor de cabeça e queria ajudar outros contadores e ajudar o mercado do empreendedorismo. Sim. E você criou o Instituto Guardiões dos Empreendedores. Explica um pouquinho para quem não conhece o poder do Instituto, o legado, o propósito, como que a gente consegue, através do Instituto, levar conhecimento para mais gente. Maravilha. Ótima pergunta. Inclusive, o Instituto Guardiões dos Empreendedores tem que fazer um agradecimento especial para vocês, porque agora a gente tem o melhor do sucesso do cliente no Brasil dentro do Instituto. Então, a gente já elevou o Instituto para outro patamar. Né? A gente fez recentemente um evento, o Robson palestrou, o pessoal gostou demais, sentiu que é um tema bem interessante. Inclusive, vamos fazer aulas lá. Você agora também tem mentoria nisso, vai fazer evento ao vivo. Depois a gente tem que fazer um vídeo também, que eu ia te falar, para chamar a galera para o evento. Boa. Cara, os Guardiões dos Empreendedores, ele tem um propósito assim, muito profundo, né, com o empreendedor e com o novo posicionamento do contador no Brasil. Quando eu tinha a mentoria Farol Contábil, que até inclusive te chamei, você era um lead bem qualificado, mas não converteu, mas está tudo bem, continua sendo nutrido para uma hora ou outra converter. Uma hora vai, né? Brincadeira à parte. O que aconteceu? Eu entendia que a gente ajudava uma parte que era posicionamento estratégico, que vocês são fera, nicho de mercado, vendas e marketing. E aí, entendendo isso, a gente ajudou muitos contadores a performar nisso. Só que, Robson, estava faltando alguma coisinha ali. E eu percebi o seguinte, como é que a gente faz para que o contador possa de verdade chegar lá na ponta, capacitado para ajudar o empreendedor
nessa visão empreendedora. E a gente criou o Instituto. A gente convidou alguns doutores, mestres, doutores, para junto do Instituto formar uma metodologia onde nós trabalhamos 7 pilares, trabalhamos então marketing, vendas, processos, cultura, finanças, trabalhamos sucesso do cliente, tem que ser um pilar fixo ali, né? Sucesso do cliente, comportamento empreendedor. Então nós criamos uma metodologia. Dentro dessa metodologia, qual que é o objetivo central, então, do Instituto? O Instituto é a primeira escola de negócios no Brasil formado por contadores. Eu acredito de verdade no que eu vou falar para você aqui agora. O contador, ele é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, e como porta de entrada e como empreendedores altamente capacitados, não só na parte técnica, mas também na parte empreendedora, eu acredito que a gente pode fazer a diferença para o empreendedor. E trazer educação para essa mesa do contador, para mim foi muito importante. Por quê? Porque hoje tem muitos players no mercado que estão vendendo mentoria de 30, 40, 50, 100, 200 mil reais, mentorias essas que o contador capacitado, ele também pode vender, ele também pode entregar. Vocês concordam? Sim, total. Então, com essa visão que vocês já têm de empreendedorismo de negócio, eu falei, esse empreendedor contábil, ele precisa aprender isso. Então, o que a gente fez? Nós criamos uma metodologia para ajudar o empreendedor a crescer o negócio dele, a ter resultado, o empreendedor contábil, e essa mesma metodologia, através de uma verticalização do setor econômico, de cada setor econômico, a gente ajudar o empreendedor lá na ponta. Então, quando o cara entra nesses grandes players de educação, ele sempre entende de uma visão um pouco genérica, né, de como funciona o negócio. O nosso objetivo no Instituto é verticalizar com os contadores especializados e poder levar uma educação, mas uma educação personalizada, com conhecimento profundo do negócio e de campo de batalha do negócio do cliente. A gente inauguramos agora o primeiro projeto, que é o Desenvolve Agro, que é um instituto focado no agronegócio, onde tem 3 pilares. O primeiro é a educação do produtor rural, falando de finanças, de gestão e crescimento, e do outro lado, a formação robusta de um contador que queira atuar no agro ou que já atua no agro e quer se desenvolver, que é a parte de gestão, tributos e contabilidade para o agro. E a outra parte é o que? A própria contabilidade, assessoria contábil de forma especializada. Então, o objetivo do Instituto hoje, a gente está convidando grandes empresas que estão entrando agora como apoiadora do Instituto, vocês vão conhecer em breve, que são empresas que também acreditam no empreendedorismo, apoiam o empreendedorismo e querem apoiar o Instituto e apoiar os contadores também. Então, o objetivo do Instituto é ser um player de educação através dos contadores para os empreendedores, mas de uma forma totalmente diferenciada, né, e que possa realmente ajudar esses caras lá na ponta. Até porque 94% das empresas são micro e pequenas empresas no Brasil. Sim. Então não adianta a gente falar em empresas multimilionárias e querer ensinar o cara a ficar multimilionário, sendo que quase 100% das empresas no Brasil estão até 4 milhões e 800. Então vamos sentar com essas empresas, inclusive a mortalidade das empresas no Brasil é altíssima, mais de 50% quebra. Então hoje... É um dado alarmante aí, né? O desesperador. O dado do Sebrae, que 60% das empresas não ultrapassam 5 anos de vida, né? Então a gente criou o Instituto hoje, o contador dentro do Instituto, ele é o quê? Ele é a voz, né? Então a gente precisa assim... precisa ter uma voz que orienta, que inspira, precisa também ter um olhar técnico. Então, o nosso olhar técnico é um olhar técnico da contabilidade tributária e o olhar técnico da gestão do negócio do cliente e seu coração estratégico, que aí com esses 3, com a voz, com o olhar técnico e com o coração estratégico, a gente resolve os 3 grandes problemas, que é o planejamento, a falta do comportamento empreendedor e a gestão dos negócios. Então, esses 3 pilares, né, a voz, o olhar técnico e o coração estratégico, ele vem justamente para quebrar esses 3 problemas que mais atrapalham as empresas de crescer. E eu acredito que através dos contadores nós vamos conseguir fazer o negócio andar. Isso mostra que a contabilidade não vai acabar, ela vai mudar, ela vai se renovar, mas ela não vai acabar, como as pessoas falavam há um tempo atrás. Não, isso mostra a contabilidade, todo ano a gente tem o tema da contabilidade vai acabar. Sim. E todo ano ela se renova e mostra a força. O contador tem que ser protagonista da mudança da empresa, né? E você falou do Instituto Desenvolve Agro, né? Ele serve tanto para o mercado dos empreendedores do agronegócio, mas também para contadores que queiram aprender mais sobre esse processo, sobre o nicho também para começar a desenvolver. E, já quero deixar um abraço aqui para a Justine também, que está contigo aí nesse projeto. Grande admiração e quero que a Justine venha também
falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui no TalkSolve. Vai ser incrível. E eu acredito muito, Robson e Fernando, o trabalho que vocês vêm fazendo, eu preciso, acho que, trazer mais luz para isso, porque assim, todas as vezes eu acho que a nossa comunidade, né, empreendedora, como a gente tem o Johnny, que você também está lá no Fire, tem o Fameri, que a gente tem, né, que tem mentorias também que ajudam, então a gente tem todo um ecossistema hoje, né, que ajuda o empreendedor contábil a ser diferente. E vocês estão muito comprometidos também com essa diferença, com esse crescimento, com esse desenvolvimento. Isso capacita vocês também a ajudar também mais contadores. E como você é um grande especialista na área de sucesso do cliente, mas não só de sucesso do cliente, né, de uma visão global, né, que você tem hoje como empresário, que vocês têm hoje como experiência, né, de case que deu certo, que fez o que tinha que fazer, superou seus desafios, hoje vocês estão capacitados para poder ajudar esses empreendedores. Isso me enche de orgulho de poder andar junto com vocês também, porque eu acredito muito, às vezes a gente que se torna uma referência, né, muita gente perde a sensibilidade, né? Tem gente que quando chega a um certo sucesso, ele perde a sensibilidade, mas eu sou muito sensível a isso, a sentir o caminho que as pessoas, o esforço e a dedicação que as pessoas fazem. Eu olho para vocês, eu enxergo isso claramente e isso capacita vocês a ajudar outros contadores, outros empresários a terem também sucesso. Então, eu quero publicamente reconhecer o esforço de vocês, a dedicação que vocês fazem, o dia a dia, que eu sei que não é fácil para vocês, mas isso não só traz um resultado exponencial para vocês, mas capacita vocês a vir para a linha de frente e a ajudar de forma significativa tanto os empreendedores nas áreas que vocês são especialistas, como os contadores também, que aos poucos vão se aproximando e vão conhecendo o trabalho de vocês. Parabéns. Verdade, obrigado. Obrigado, Altair. É uma honra, né, ter esse reconhecimento seu. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente estiver caminhando juntos, a gente vai otimizar, levar isso para mais pessoas e todo mundo vai ter essa oportunidade de desenvolver o sucesso do cliente, desenvolver aptidões ali e levar a experiência para o cliente final, trazendo isso um crescimento orgânico, inclusive, né, que vai ser um grande diferencial. E obrigado aí pelas palavras. E assim, sabe que muitas vezes um olhar, né, que eu tenho muito especial dentro do nosso mercado de contabilidade. Às vezes eu vejo alguns mentores e aí acho que é importante falar isso daqui, porque vocês são mentores também, estão ajudando, né, essas empresas a prosperar, que a gente está no mesmo time. Eu acho que é muito importante ter essa visão, porque muitas vezes a pessoa ela acha que a gente está se concorrendo, concorrendo entre si, né? E a gente não está fazendo isso. Na verdade, todos nós estamos no mesmo propósito. E eu acho que as pessoas elas vão se conectando com a gente no tempo certo. Então, tem pessoas que vão se conectar primeiro com o Fameli, depois a pessoa vem aqui, depois ela vai no Johnny, depois ela vai no Anderson Hernandes, depois ela vai no outro, depois ela vai no outro. E isso é muito importante entender. Cada um de nós, mentores, temos algo a contribuir na construção das pessoas. Então, olhar com esse olhar mais de inclusão e de falar o seguinte, cara, não existe o melhor. E não vai ser uma pessoa, né? Ninguém vai mudar. Tanto que hoje vocês estão no Fire, estão aqui nos Guardiões dos Empreendedores, estão com o Fameri e vocês estão evoluindo. Sim. Por quê? Vocês estão ampliando a visão de vocês. Inclusive, o nosso ponto cego, muitas das vezes o meu ponto cego, que você vai se você só aprender comigo, você vai ter também, pode ser que o Fameri não tenha esse ponto cego. Ele vai e tira esse ponto cego de você. Pode ser que o ponto cego que você está lá com o Johnny, ele não está enxergando alguma coisa, eu posso enxergar e eu posso mostrar para você o caminho. Então, essa pluralidade que a gente tem de conhecimento, eu acho que faz grande diferença e eu queria deixar esse recado para todos nós mentores, para não ter ciúme, para não ter sentimento e nem ter aquele sentimento assim, cara, eu sou o salvador da pátria. Outro dia um cara falou para mim assim, Altair, você mudou a minha vida. Eu falei, não, quem mudou a sua vida foi você. Eu apenas fui um instrumento que Deus utilizou para facilitar que você chegasse. Né? Mas se você fosse um cara que não tivesse determinação e dedicação, você não chegava. Então, o que fez você chegar foi a sua determinação. E com essa visão mais ampla, a gente deixa o negócio leve, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve. Por quê? Porque o que vocês têm que entregar para os mentorados de vocês, eu não vou conseguir entregar, porque isso está dentro de vocês. E essa visão que a gente tem que ter, essa contribuição e todo mundo aprendendo com todo mundo. Existe apenas uma grande autoridade, né, que está sobre nós, que é Deus, que está sobre nós e que esse sabe tudo. Agora a gente aqui tem uma certa limitação, a gente precisa respeitar isso. Perfeito. Chegou. A gente tem um quadro agora. Certo, plateia? Certo. A plateia está atenta.
A gente tem um quadro que era muito famoso dos anos 90, 2000, e eu tenho certeza que você deveria ter participado desse quadro. Como você não foi chamado por ela, a gente tem o Fernando aqui que faz esse papel. A Maria Gabriela. Ah, É um quadro ping-pong que a gente vai de fazer. frente com a... De frente com a Gabi. De frente, com, no caso é de frente com o Fernando. É, de frente com o Fernando. Não é muito igual, assim, né? Mas Tô achando até que ele tá mais bonito, sabe? Ele não tá bem tratado, cabelinho top, Foi, a barba bem feita. É cirurgia. é feio, É implante. Ah, tá, desculpa, eu Não. pensei... Não, mas- desculpa. é feio. Não, mas valeu o investimento. Valeu. Valeu o investimento. Você vê que ganhou até um elogio. pô. Tem um amigo meu que eu não vou falar o nome, que já vendeu 3 apartamentos e não conseguiu esse resultado, então parabéns. Porque realmente o resultado apareceu. Bom, então a gente vai fazer uma pergunta assim. Você responde, Bate pronto. mas pronto, o que vier na sua cabeça, tá? Então, uma frase que te guia. O sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Eu gosto muito dessa. Gostei. É uma mania que ninguém sabe. Perfeccionista. Um momento difícil que te fortaleceu. No momento, acho que naquela crise que eu comentei aqui, de olhar para um lado e falar, cara, não tenho mais saída. Eu acho que ali me mostrou que nunca tem um final do túnel. Se a gente continuar andando, sempre vai ter uma saída. Maior inspiração na sua vida. Minha mãe. O que te faz levantar da cama todos os dias? Eu acho que é a busca da transformação da vida das pessoas, como a minha vida foi transformada. Eu sei que o Brasil é um país muito pobre, que precisa de muito desenvolvimento, de muito crescimento. Eu sei que Deus foi muito generoso comigo de me mostrar uma luz e um caminho, e eu acordo todos os dias para fazer com que as pessoas também que vão cruzar o meu caminho enxerguem o que eu enxerguei e tenham a possibilidade de mudar a vida como eu mudei a minha. Agora, essa olhando para quem está assistindo ali, um conselho para quem está começando na carreira. Ouve os mais experientes. Não tenta buscar todas as soluções sozinho, né? Ou sozinha. Tem muita gente que já percorreu um caminho longo e aprendeu muita coisa que você precisa aprender. Ouvir os seus mentores, as pessoas as quais são generosas e querem de alguma forma te ajudar a avançar mais rápido, é o caminho do sucesso para você. E a última, se você puder definir você em uma palavra, Altair em uma palavra, o que você seria? Amor. Caramba. Altair, quero te agradecer. Antes de chegar no final, quero lembrar de uma vez que a gente conversou, quando você falou que eu fui um líder qualificado. E aí, naquele nosso bate-papo, foi de, sei lá, 30, 40 minutos, que você realmente... ali foi uma mentoria. Uhum. Num bate-papo de você tentar me levar para a mentoria, acabei não fechando por outros motivos. E lá você me deu insights, me ajudou a mudar meu pensamento. Então... mostrou como você é verdadeiro, como você é humano. Então, de verdade, obrigado por aqui, pela sua amizade, por todo o ensinamento. Obrigado por ter começado lá atrás. Obrigado por ter me ajudado nos vídeos. Então, você é uma referência para todo mundo aqui. Aí você continua sendo um líder qualificado. Tô de olho em você. O Fernando é um exemplo disso. Eu não sei nem se você gosta que eu comento essas coisas, já né? tá aí. Mas, o Fernando foi gago a juventude dele inteira, tipo, desde que eu conheci ele na escola. E aí quando eu vejo ele, pô, tendo você como inspiração, qualidade, conteúdo, então assim, não tem desculpa, né? Você tem que só sentar a bunda e fazer. É isso. E eu acredito que a gente está caminhando também para um mundo melhor, né? A cada dia que a gente se dedica e vence os nossos próprios medos, insegurança e desafios, porque eu acredito muito, né? A gente está aqui porque o Thomas Edison não desistiu, né? Ele 10 mil vezes tentando, senão a gente estava aqui no escuro gravando podcast, né? Então, assim, é muito importante entender que a gente pegou muita coisa pronta. Sim. Muitas coisas foram construídas por sangue, por dedicação, por empenho, para que a gente pudesse ter uma vida melhor. E eu acho que nem todos vão enxergar isso, mas, como diz a Bíblia, aquele que é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais visão a gente tem, clareza sobre o nosso propósito, a gente também tem que entregar mais. Que a gente não seja preguiçoso, né, e covarde ao ponto de deixar tudo para trás e não seguir em frente, pensando não só em nós, mas nas pessoas que a gente precisa desprender. Sim. E Altair, você não é um cara só que educa, mas você é um cara que é pura inspiração. Já era uma baita inspiração para mim por tudo que você construiu, mas a partir do momento que a gente teve essa aproximação, que eu comecei a conhecer a pessoa, o Altair, o cara brincalhão, o cara que tem uma visão de futuro, o cara que pensa e se doa pelo próximo, pelos seus mentorados ali,
na minha admiração por você, só cresce a cada dia. Então, te agradeço por tudo que você faz por mim, pelos seus mentorados, pelo Instituto, pela contabilidade, por todos os empreendedores do Brasil. No Brasil. Porque realmente você tem uma visão transformadora. Então, de verdade, obrigado. Tenho certeza que você que acompanhou esse episódio, ele foi inspirador, foi emocionante pela história do Altair Alves. Adorei conhecer um pouco mais aí sobre a sua história. Mas antes, deixar os seus recados, deixar as considerações finais. Sim. Então, agradecer vocês que acompanharam até aqui. Tenho certeza que muitos insights foram anotados ali. E não desista do seu propósito, não desista do que você está buscando para você, porque grandes dificuldades vão aparecer no seu caminho. Mas se você acredita, você vai conseguir ultrapassar isso e alcançar cada resultado que está preparado para você. Como diz a música do Legião, né? Quem acredita sempre alcança. Sempre alcança. Isso aí. E até aí, deixa aqui suas considerações finais, seu canal no YouTube, seu canal no Instagram e no TikTok, né? Porque o TikTok não é só dancinha, né? Não, o TikTok não é só dancinha, não. Inclusive, as meninas aqui, vocês se preparem, que quando a gente terminar aqui, nós vamos fazer dancinha pro TikTok, tá? Mas quando eu tô sozinho, eu faço conteúdo sério, conteúdo realmente que agrega valor. Tem uma outra frase, Fernando, que eu gosto bastante, que fala o seguinte: a vida é seu maior mestre. Pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Então, aprender com a vida, né? Todo mundo aprende, né? Caindo e levantando, você aprende, não tem como não aprender. Dificilmente você vai ver uma pessoa de 80, 90 anos sem nenhuma sabedoria. Sim. Alguma sabedoria ela tem, só que às vezes falta energia para aplicar essa sabedoria. Então, o mais inteligente é aprender com quem já veio antes de você e está disposto a ensinar. Então, abre sempre a mente, sua visão estratégica para aprender com as pessoas, seja humilde, seja simples, seja acessível, não se vanglorie de nenhum resultado, porque o que você fez até agora é muito pouco, perto do que você pode fazer. Entenda que o teu crescimento não envolve só o teu ego, mas envolve as pessoas que estão ao teu redor e as pessoas com as quais vão se inspirar através do seu resultado e das suas vitórias. Então é muito importante que você esteja conectado com Deus, independente de religião, e que você saiba que essa passagem nossa é muito rápida e para que ela seja uma passagem feliz, você precisa fazer o seu papel. E, Altair, eu não sei qual é o meu papel. Se coloca à disposição de fazer, que você vai perceber que ele vai aparecer. Inclusive, para finalizar, minha fala sempre decida o que fazer. O como, a estrada que você vai percorrer, ela vai criando à medida que você vai dando os seus passos. Então, você não vai enxergar mais do que 10, 20 metros para frente, mas continua andando por fé, que você vai ver que a estrada ela vai criando e quando você for ver, tá lá na frente. E quando tem aquela só frase, né? Ninguém vai nos parar, né? Ninguém vai nos parar, ninguém vai nos parar. Eu não vou nem gritar aqui, porque se eu gritar, ninguém vai nos parar aqui, a gente tá no shopping, não vai dar certo, vai receber multa e eu não quero criar dor de cabeça não. Bora, acelera. E aí, pessoal, quem gostou desse episódio? E se você também gostou, deixa aqui seu comentário, não deixa de curtir, comenta os insights que você teve aqui durante o episódio e quem você gostaria também que fosse o nosso convidado aqui do TalkSolve. Põe aqui embaixo. Pessoal, obrigado por mais essa, tenho certeza que você gostou muito. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima. Valeu. Boa.